Ok. Então, hoje, como nós já terminamos o livro de Judas, e nós fizemos 9 pregações na epístola de Judas, a epístola de Judas foi escrita, inicialmente ele tinha um propósito, depois mudou de objetivo. Então, o objetivo da epístola é denunciar os falsos mestres e conclamar os crentes a zelarem pela sã doutrina. E é isso que nós devemos fazer. Então, esses falsos mestres, eles não trabalham por conta própria. Eles normalmente têm uma plataforma que os autoriza a pregar a falsa doutrina deles. Então, cada falso profeta, trabalha por meio de uma plataforma que eles chamam de igreja. E hoje nós vamos, então, seguindo o espírito da exposição da carta de Judas, nós vamos trabalhar um pouco hoje as marcas das seitas, ou as características de uma seita. Eu estou chamando de marca porque o objetivo é que nós tenhamos alguma ideia do que vem a ser uma seita, conhecendo as suas características. Então, a primeira marca de uma seita, antes, vamos voltar atrás e fazer aquelas perguntas. Você sabe o que é uma seita? Lembra que eu perguntei para vocês há um tempo atrás, budismo é uma seita? E a resposta é: budismo não é uma seita. Seishonoye é uma seita? E a resposta é: não, Seishonoye não é uma seita. O que mais? Islamismo, que é a religião de Maomé, é uma seita? A resposta é: não, não é uma seita. Mas eles ensinam doutrinas erradas, mas eles não são seitas. Principalmente porque uma seita usa a Bíblia. E essas religiões orientais, e também do Oriente Médio, que é o caso de Maomé, do islamismo, eles não utilizam a Bíblia. O budismo usa a filosofia de Buda, de um filósofo chamado Buda. O confucionismo usa a sabedoria de um filósofo chamado Confúcio, e etc. O islamismo usa os escritos do profeta, que eles chamam de profeta, chamado Maomé. Esse livro se chama Alcorão. E essas religiões, eles não reivindicam a Bíblia como base para as suas religiões, porque cada um deles tem o seu próprio livro. A primeira marca de uma seita é: eles usam a Bíblia para respaldar a sua falsa doutrina, mas só na forma, porque na realidade eles não utilizam a Bíblia, não é o livro principal deles, certo? Por isso que eles são chamados seitas. Outra característica de uma seita é que eles
surgiram a partir do cristianismo. Eles reivindicam ser cristãos. Então, todas essas 8 seitas que eu vou tratar com vocês, dando algumas pequenas características delas a semana que vem, eles reivindicam ser cristãos, até mais do que os outros. Para eles são mais cristãos do que os batistas, do que os presbiterianos, do que os metodistas, do que qualquer outra igreja, porque eles estão sozinhos na terra, com únicos donos da verdade, como eu vou dizer aqui. Como é que eles saíram do meio dos cristãos? Eles saíram do meio dos cristãos porque a maioria deles pertencia a uma igreja cristã. Uns eram presbiterianos, outros eram batistas, outros eram congregacional ou qualquer outra igreja cristã genuína, né? Então esses líderes sobressaem no meio da igreja, né? E sai delas e funda sua própria religião. A grande maioria das seitas tem esse fundamento. Saíram de igrejas cristãs. Uma característica muito forte dessas igrejas que são seitas que se reivindicam ser cristãs e reivindicam a Bíblia como o livro texto deles, que serve de base para a sua religião. Eles têm, como primeira característica, todas as seitas que eu conheço, que eu tenho notícia, pelo menos essas 8 que eu vou mencionar, tem um fundador. É uma forte característica das seitas ter um fundador. Ela é feita a partir de um homem ou de uma mulher, certo? Esse fundador, como eu já disse, saído de uma igreja cristã genuína, reivindica para si o caráter de profeta. Então esse fundador, ele próprio, se nomeia um profeta. Esse fundador reivindica ser profeta e funda um sistema religioso dito cristão com base em suas visões também ditas proféticas. Então, esse fundador reivindica ser um profeta e funda um sistema religioso dito cristão com base em visões proféticas dadas, segundo eles, diretamente de Deus. Então, esse fundador alega ter recebido diretamente de Deus uma visão e, por meio dessa visão, Deus mandou ele fundar um novo sistema religioso. Essa é a característica principal e, por ser também o pontapé inicial do surgimento de uma seita. Para se surgir uma seita, é necessário, pelo menos até onde eu sei, é necessário a existência de um profeta que teve uma visão e declara essa visão e funda um sistema religioso. Agora, refutando essa ideia, de acordo com a Bíblia, o dom de profecia, assim como os de línguas e de curas e outros dons, foram extintos quando o cânon das Escrituras, o cânon da Bíblia, foi completo. Cânon, grosso modo, significa colecionar, uma coleção. Então, quando a Bíblia foi colecionada, acabou-se, não somente quando a Bíblia foi colecionada, porque o Novo Testamento não necessitou da formação de um cânon. O Velho Testamento todos os livros já surgiam, já saía da pena do profeta,
que o escreveu e já era reconhecido como a palavra de Deus. Mas o Novo Testamento, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, Judas, os evangelhos, etc. e tal, só foram reconhecidos como a palavra de Deus, como sendo inspirados por Deus, e foi colecionado em um livro só, depois de muitos anos, certo? Mas é claro que depois que Paulo completou, os apóstolos escreveram seus livros, todos escreveram no primeiro século. Então, no primeiro século, encerrou o cano do Novo Testamento. Do Velho Testamento já era reconhecido, né? Como eu disse, ele saía da pena do profeta e já era reconhecido como um livro inspirado. Tanto é que um pouquinho antes de Cristo, né, eu esqueci a data exata, um rei egípcio que gostava de colecionar livros, queria formar uma biblioteca com todos os livros, e ele tinha amizade com os sacerdotes judeus em Jerusalém, pediu que o sumo sacerdote escolhesse 70 sacerdotes para traduzir o Velho Testamento da língua hebraica para o grego. Eu já contei essa história aqui, como foi que foi feito, né? Então, o resultado dessa tradução dos 70 ficou conhecida como Septuaginta. Então, porque já existia o cânon do Velho Testamento, mas o cânon do Novo Testamento foi progressivo, né? Foi reconhecido devagar a autenticidade de cada livro, de cada epístola do Novo Testamento. Então, uma vez que completou o Novo Testamento e a Bíblia inteira, juntando com o Velho Testamento, também encerrou a profecia, porque o propósito da profecia de Deus era colocar nas mãos do seu povo a sua vontade revelada. Aí ele nos deu a Bíblia como uma das suas revelações, porque Deus se revela de outras maneiras, né? Ele se revela através da criação, ele se revela através do seu próprio Filho, por isso que Jesus é chamado o Verbo, porque verbo é comunicação. Então Jesus foi chamado o Verbo porque ele é a comunicação viva, a palavra viva da vontade de Deus para com o seu povo, começando da salvação, seguindo com a santificação até a glorificação. Porque os dons cessaram. Antes da Bíblia completar, existiam os dons de profeta, dons de línguas, dons de curas. A gente sempre está enfatizando dons de profecia, dons de línguas, dons de cura, porque foram os únicos dons que causaram confusão na igreja em Corintos, e os únicos 3 dons que são reivindicados pelos pentecostais hoje. Então, os pentecostais reivindicam terem recebido o dom de profetizar, o dom de curar e o dom de falar em línguas. Então, assim como os coríntios tinham confusão com esses três dons, os pentecostais também têm. Então, os dons na época dos apóstolos, no período apostólico do primeiro século, eram necessários porque a Bíblia ainda não estava completa. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 13, 14, 12, 13 e 14. Na época que eu fiz a exposição do livro da Epístola aos Coríntios, eu deixei muito bem claro isso. Eu li e coloquei na sua frente o significado. Não que eu tenha poder de dar significado à Bíblia. É a Bíblia que a Bíblia não precisa ser interpretada por homem nenhum. Ela mesma se explica.
É só ter humildade, paciência, temor a Deus e depender do Espírito Santo, ser sincero, ser honesto, né? Para não torcer a Bíblia para seu próprio proveito, que é uma característica das igrejas de sempre, mas hoje em dia isso está aumentado. A característica das igrejas é acalentar o egoísmo humano. Para acalentar e satisfazer o egoísmo humano, eles têm que mudar a Bíblia, o significado da Bíblia. Então, nós não temos essa autoridade, pelo contrário, tem uma condenação na Bíblia para quem tirar ou acrescentar qualquer coisa na Bíblia. Então, essa ideia do fundador ser um profeta e ter autoridade vinda direto de Deus para formar um sistema religioso, que ele chama de igreja, que não é igreja, está refutado. Né? Refutar quer dizer discordar, provar a inverdade de qualquer tema. Então, a refutação dessa primeira característica é que não existe profeta. Portanto, esses profetas que fundam igrejas, dizendo que recebeu um mandado direto de Deus, eles próprios estão enganados e enganando os seus ouvintes, seus participantes, seus adeptos. A segunda característica, a segunda marca de uma seita é sectarismo. Eles são sectários. O que quer dizer sectários? O conceito de sectarismo é a reivindicação de ser o único na Terra a pregar, a ensinar e crer na verdade. Ou seja, eles adotam um sistema exclusivista, acreditam ser eles os únicos meios de salvação, desconsideram em absoluto as demais igrejas cristãs. Portanto, somente alguém pode ser salvo se pertencer a essa igreja. Todas as seitas têm essa característica. Todas as 8 seitas que eu vou mencionar têm essas mesmas características. Tem um fundador e são sectárias, ou seja, reivindica-se elas os únicos guardiões da verdade. Portanto, se você quer ser salvo, tem que pertencer a essa igreja. Tá certo? Refutando, nenhuma denominação cristã, nenhuma denominação dita cristã deve reivindicar exclusivismo. A realidade é que nenhuma delas são perfeitas, nem pode garantir a salvação a ninguém. Só Jesus Cristo salva e a Bíblia é a única revelação do plano de salvação de Deus. Portanto, se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, e essa fé salvadora é confirmada por frutos que, de acordo com a Bíblia, que é a única regra de fé e prática, demonstram evidências de que você passou por uma experiência de novo nascimento, você é considerado um salvo, até que se mostre o contrário, ou seja, a falta de frutos na sua vida. Portanto, você não precisa, e não me entenda mal isso aqui, viu? Portanto, você não precisa estar ligado ou filiado a qualquer igreja ou denominação para você ser salvo, nem a nossa, nem a Igreja Batista, nem presbiteriana, nem metodista, nem a Igreja dos Irmãos. Você não precisa estar filiado a qualquer igreja. Não há mandamento, não há ensino na Bíblia para dizer que lhe ensina que você, para ser salvo, tem que ser membro de uma igreja. Certo? É claro que uma pessoa verdadeiramente... Isso está na Bíblia. É claro que uma pessoa verdadeiramente salva é instruída pela Bíblia a se unir com outros irmãos, mas não
determina qual é a igreja que você deve se tornar membro. Segundo a direção do Espírito Santo, o crente recebe o discernimento para buscar uma igreja. Como não existe igreja perfeita, nem igreja batista, nem igreja presbiteriana, nem metodista, nem igreja dos irmãos, nem igreja nazarena, nenhuma igreja é perfeita. Então o crente é instruído por Deus a buscar uma igreja que está mais próximo da Bíblia. Porque todas as igrejas têm suas imperfeições, todas as igrejas têm seus erros. Nós não podemos bater no peito e dizer, nós somos a única igreja que não tem erro nenhum. Nós não sabemos, né? Embora nós sabemos que tem igreja que tem muitos erros, mas não há igreja sem erros. Não erros doutrinários, certo? Porque o tema da unidade entre as igrejas, da unidade entre os crentes, é dividido em doutrinas cruciais e doutrinas não cruciais. Por exemplo, crer na doutrina da eleição ou não crer na doutrina da eleição desclassifica alguém para ser salvo? De jeito nenhum. Entendem? As bênçãos, é claro que a grande bênção em você crer na doutrina da eleição. Você é um crente, você é uma pessoa, um crente mais seguro, mais forte, mais temente a Deus e, por conseguinte, vai agradar mais a Deus. Mas a salvação é unicamente pela fé, que é um dom da graça de Deus. Mas as seitas, aí eu concluo aqui dizendo, por meio da direção do Espírito Santo, o crente recebe o discernimento para buscar uma igreja mais próxima, que esteja mais próxima dos ensinos da Bíblia. Então, o novo convertido, por exemplo, o novo convertido ainda não tem esse discernimento, mas mesmo assim, ele não está desamparado por Deus, e Deus vai guiá-lo a achar uma igreja que está mais próxima da Bíblia. E aí, essa igreja que está mais próxima e se aproximando cada vez mais da Bíblia, vai ser uma bênção na vida daquele novo convertido. Agora, você pergunta, mas um novo convertido pode aterrissar de paraquedas numa igreja que está longe e se afastando cada vez mais da Bíblia? Pode. É uma grande provação. Mas cabe a ele ser zeloso, dedicado e descobrir que aquela igreja está se afastando da Bíblia e procurar resolver o problema. Orar a Deus e resolver o problema. Mas as seitas não. As seitas ensinam e reivindicam que só elas podem salvar alguém. Se você quer ser salvo, você tem que estar ligado a ela. E eles são sectários, né? Por ser sectários, eles são também proselitistas. Como eles acham que para ser salvo a pessoa tem que pertencer à sua igreja, e cada igreja é mais forte nisso, né? Aliás, uma seita não reconhece outra, viu? Uma seita não reconhece outra. Dessas 8 seitas que eu vou mostrar para você, elas não reconhecem uma a outra, é somente elas. Se você não pertencer a essa igreja, você não é salvo. Aí, por eles serem sectários e acharem que para ser salvo é preciso estar ligado a eles, então eles são proselitistas. O que quer dizer proselitistas? Essa prática de proselitismo era muito praticado e condenado na época do começo da igreja. Na época não, em todas as épocas dos judeus. Por exemplo, um judeu tinha prazer de transformar um grego, um romano, em um judeu. E era simples. Era só que ele
aquele grego, aquele romano, ou qualquer outra nação que não era judia, querer concordar com os termos do judaísmo, como circuncisão, sacrifício, as cerimônias e tal. Então ele se submetia primeiro à circuncisão, né, que era um ponto de partida para alguém se tornar um judeu, e ele se tornava um judeu, mesmo sendo grego, mesmo sendo romano ou de qualquer outra nação. Aí as seitas também praticam esse proselitismo, ou seja, eles vão, o ponto forte deles vou usar o termo aqui, roubar membros de outra igreja. Se ele fica sabendo que você está frequentando uma igreja evangélica séria, para você, para eles não é sério, e ele descobre que você já é crente, então eles vão investir pesado em você. Se você tiver um colega de serviço, um colega de escola, um vizinho, ele descobre que você é crente, eles vão fazer amizade com você, vão fazer de tudo para conquistar você. Eles até têm um livro chamado Estudando Juntos, que esse livro tem o propósito de ensinar, esse livro é dos adventistas, chama Estudando Juntos. É um livro de estratégia de como conquistar membros de outras igrejas. Então, eles têm essa estratégia de como cativar membros de outras igrejas até fazer deles um prosélito. E eu li um artigo que diz que eles têm a maior alegria quando um membro de outra igreja se torna adventista, né? Mas, refutando-os, o mandamento de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não mandou subtrair membros de outras igrejas. Para nós, batistas, presbiterianos, metodistas, menonitas, congregacionais e outros, isso é até antiético, é falta de ética. Você sair chamando membros de outras igrejas para a sua igreja. Eu mesmo tenho vasta experiência de oportunidades que eu tive de chamar membros de outra igreja para vir para a nossa igreja. Quando eu pastoreava a igreja de Vila Leopoldina, tinha um casal membro da nossa igreja e a irmã e o marido frequentavam a igreja presbiteriana. Esse casal presbiteriano, por causa dos membros da nossa igreja, gostava muito de nós, de mim e da Sônia, né? E estava, sempre que nós encontrávamos, ele me convidava: pastor, vai lá em casa. Aí eu ficava enrolando ele. Uma hora eu vou lá, uma hora eu vou lá, e todo dia. Aí, de tanto insistir, eu falei para a Sônia, eu fui até sozinho, nem fui com a Sônia. Eu falei para a Sônia: eu vou lá fazer uma visita para o Assis. Era um povo bom, educados, né? Vou lá fazer uma visita para o Assis. Aí fui. E falei: eu não vou levar nem Bíblia, porque eu não vou lá conquistá-lo, para puxar para a nossa igreja. E eles moravam pertinho da nossa igreja. Por isso eu não vou levar a Bíblia e não vou evangelizá-lo. E fui. Só cumpri uma cordialidade por insistência deles, né? É claro que depois eu acabei evangelizando, mas não os convidando para a igreja, porque descobri que eles não tinham certeza da salvação, né? E, pelo contrário, eles acreditavam na salvação por boas obras. E eu tive que explicar a salvação para eles, como eu explico para qualquer um. Mas eles não vieram para a nossa igreja, não os convidei, certo? E eles não vieram, né? Aí, esses dias, um tempo atrás, eu fui numa loja de som, aliás, uma loja de antena elétrica. E lá, que eu tinha, meu colega de faculdade era gerente lá, e eu fui lá comprar um negócio, né? Aí, cheguei lá conversando, todo lugar que eu encontro, eu procuro
apresentar, dar uma dica, falar sobre Jesus, sobre a salvação. Aí um rapaz falou: eu estou desviado da igreja. Eu falei: qual igreja você frequentava? Eu era da Igreja Batista Central. Eu falei: rapaz, volta lá na igreja, conversa com o pastor e volta para a igreja. Eu diria para você que muitos pastores diriam: não, já que você não pertence a igreja nenhuma, você já está desligado de lá, vem para nós. Mas os batistas não consideram que um membro que se afastou da igreja está perdido. Então, a exortação é sempre voltar para a sua igreja. Volte lá para a sua igreja, de onde você saiu, confesse seus pecados, se você cometeu, ou se simplesmente você afastou, converse com o pastor e volte para a sua igreja. Eu o exortei a voltar para a igreja. Aí, um tempo atrás, veio um casal aqui na nossa igreja, ele estava frequentando uma das nossas igrejas aqui, que eu não vou falar qual é, né? Aí ele veio e achou e se admirou da nossa igreja, né? Segundo ele, devido às mulheres se comportarem decentemente, vestirem saias, os hinos eram decentes, saia, vestido, né? Onde ele estava, as mulheres vão de calça comprida, torto direito, decote, em geral, né? Ele estava chocado com isso. As músicas são rock, as músicas de onde ele estava é rock, né? Ele disse: pastor, eu não sabia que existia essa igreja. Quando eu vim para cá, ele veio de outra cidade, me indicaram aquela igreja lá, mas eu não estou satisfeito. Aí eu consolei ele, disse: não, irmão, fica lá, pede força a Deus, porque quem sabe Deus quer abençoar a igreja com a sua influência. Fica lá. Era para eu fazer o quê? Vem para cá, irmão. Não tem problema não, pede a carta de lá e vem para cá. Nós estamos precisando muito, a gente está precisando de membros. Não é isso que muitos fariam? Pois é, as seitas fazem isso, né? Mas então eles ficam as seitas têm como característica o proselitismo, ou seja, eles, em vez de evangelizar os perdidos, eles têm prazer de puxar os membros de outras igrejas, né? Portanto, meus irmãos, exceto em causa de falsas doutrinas e obstinação não disciplinando o pecado, especialmente quando aqueles pecados são pecados que provocam escândalos, como adultério, fornicação, roubo, ninguém deve deixar a sua igreja. Só por essa, a única razão que alguém deve deixar uma igreja batista para outra é o descontentamento com a doutrina, ou então um pecado horrível que esteja sendo cometido e o pastor e a igreja nada faz para resolver o problema, e aí ele diz: eu não vou ficar aqui não. A igreja não pratica a Bíblia em disciplinar o pecado, eu vou procurar uma igreja séria que praticam os mandamentos do Senhor em disciplinar o pecado. De outra forma, não existe razões para você sair da igreja, de uma igreja, por mais que tenha um proselitista insistindo para você sair de lá da sua igreja. Portanto, um batista, um presbiteriano, uma igreja séria, nunca convida membros de outra igreja, né? Eu não convido, não visito, só se for por amizade. E tem mais, não acontece frequentemente aqui nessa igreja, mas se uma pessoa de outra igreja batista o presbiteriano vem frequentar aqui, de qualquer igreja séria, principalmente batista, eu digo, ele vem a primeira vez, eu dou boas-vindas, segunda vez eu posso até dar as boas-vindas de novo, mas da terceira vez eu vou ter uma conversa com ele.
for perguntar, irmão, o que está acontecendo na sua igreja? Ah, pastor, tem um narizão, tem um narigão, né, Nath? O pastor é careca, o pastor faz isso, faz aquilo. Eu falo, irmão, volte lá, converse com o seu pastor, resolve o problema lá e fica lá, é lá que é o seu lugar, né? É assim que se faz. Mas as seitas todas são proselitistas, eles têm prazer de puxar membros de outras igrejas. Então, até agora nós vimos que eles têm um fundador, são sectários, são proselitistas e, em quarto lugar, seu sistema soteriológico é por meritocracia. O que quer dizer isso? Meritocracia é uma palavra bonita para dizer salvação por boas obras, por merecimento, por méritos, né? Então, todas as seitas acreditam que e ensinam que a salvação é por boas obras. Normalmente, as pessoas são incentivadas a crer em Cristo, mas quando o fazem, eles são pressionados a conquistar a sua própria salvação por meio de méritos próprios, de merecimentos próprios. De forma que, quando você questiona um membro de uma seita acerca da certeza da salvação, a resposta, com algumas variações, mas significando as mesmas coisas, é: eu estou trabalhando para isto. Pergunta para um membro da congregação cristã do Brasil se ele morrer agora, ele vai para o céu. Ele vai dizer: eu estou trabalhando para isso. Pergunta para um adventista se ele morrer agora, ele vai para o céu. Ele diz: se eu for fiel na guarda do sábado, eu vou para o céu. Se eu falhar em guardar o sábado, eu não vou para o céu. E assim acontece com todas as seitas. Sob as características, as seitas são iguais. Todas têm fundador, todas são proselitistas, todas são sectaristas e todas têm um sistema de salvação por meio de boas obras. Isso aqui é fácil refutar. A refutação é: de acordo com a palavra de Deus, a salvação é unicamente pela fé, como um dom da graça de Deus, conquistada por Cristo na cruz do Calvário, e é oferecida gratuitamente a todos os crentes. Por isso, ao crente é assegurada a salvação eterna mediante as obras da providência, 3 obras da providência divina. Primeiro, as promessas de Deus registradas na Bíblia. Então, o crente tem certeza da sua salvação porque está prometido na Bíblia. Está cheio de versículos que diz: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Paulo disse: estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. João disse: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E ele conclui: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, a providência divina colocou promessas na Bíblia que garante que o crente é salvo. A segunda providência da providência de Deus é o testemunho interno do Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem diz que você é salvo não é o pregador, não sou eu não posso dizer que você é salvo. Quem diz que você é salvo é você mesmo, porque o Espírito Santo diz para você, além dos textos bíblicos. Primeiro se pergunta para um verdadeiro crente: você é salvo? Ele diz: sou, porque na Bíblia está escrito que Jesus me deu a vida eterna. E segundo, porque o Espírito Santo está dentro de mim, testemunhando com o meu espírito que eu sou salvo. E por último, os frutos da salvação, produzidos na vida diária do crente. Aí o crente tem 3 respostas: eu sou salvo porque a Bíblia diz, eu sou salvo porque o Espírito Santo fala comigo no meu íntimo, me garantindo que eu sou salvo,
Eu sou salvo porque desde o dia que eu me converti, minha vida mudou, minha vida foi transformada e eu sigo produzindo os frutos esperados na Bíblia que um crente, que uma pessoa nascida de novo produz. Certo? Então, mas os membros de seitas também são chamados sectários. Então, é um dos significados de seita. Então, os membros de seitas, os sectários, eles não têm certeza da salvação, porque não tem base bíblica, não tem o Espírito Santo para testemunhar junto a eles, e a vida deles não passou por nenhuma transformação, certo? Eles simplesmente subscreveram a coleção de doutrinas daquela seita, e eles creem igual os seus mestres os ensinaram. Essa foi a quarta. A quinta característica: todas as seitas negam a autoridade e a suficiência da Bíblia. A Bíblia não tem absoluta autoridade e nem absoluta suficiência para qualquer seita. Todas as seitas pautam seu sistema teológico em duas autoridades, ambas consideradas inspiradas por Deus, isto é, a Bíblia e as visões dos fundadores. E eles dão, e pasmem, eles dão mais ênfase e confiança nas visões do profeta fundador do que a Bíblia. De tal maneira que se você chega com a Bíblia para refutar a sua fé e dizer, não, está escrito na Bíblia assim, eles não acreditam, porque a fé deles é baseada na visão dos seus fundadores, os quais também constam de livros. Esses fundadores, eles não somente tiveram visões, segundo eles, diretas de Deus, mandando que eles fundassem uma nova religião, mas eles escrevem livros, e esses livros são considerados de pé igual à Bíblia, se não superior à Bíblia. Então consta de livros escritos por esses profetas, considerados profetas ou profetisas. Suas doutrinas e práticas são sempre baseadas primeiramente nas visões dos profetas e depois por meio de uma hermenêutica forçada, porque eles precisam de fazer uma hermenêutica forçada, uma interpretação forçada da Bíblia para respaldar a visão do profeta. Entenderam? Então ele diz, não, na Bíblia está escrito assim. Por exemplo, o Espiritismo crê em reencarnação. Então eles forçam uma interpretação bíblica para dizer que na Bíblia tem o ensino da reencarnação. Certo? Assim são todas as seitas. Refutando essa questão, de acordo com a Bíblia, a Bíblia, é suficiente, é a única verdade absoluta sobre todos os assuntos tratados por ela. Claro que a Bíblia não é a verdade absoluta sobre construção de avião, sobre computador, está certo? É ridículo reivindicar que o Lucas tenha base bíblica para trabalhar na área da ciência da computação. Mas em todos os assuntos tratados na Bíblia, ela é a única verdade absoluta. Todas. Como a Bíblia não trata de assuntos de como se constrói um avião, nesse assunto ela não é a verdade absoluta, mas em todos os temas encontrados na Bíblia, ela é a verdade absoluta. E cabe a cada um buscar com veemência compreender seu conteúdo, pois somente dessa forma é possível adquirir e manter um relacionamento adequado com Deus, que é o seu autor. Certo? A Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. Tá certo? Então, as seitas estão equivocadas em negar a absoluta autoridade e suficiência da Bíblia, colocando os livros escritos pelos seus
profetas fundadores em pé de igualdade com a Bíblia. Então são essas as características das seitas. Aí a semana que vem nós vamos trabalhar pelas seitas que mais nos ameaçam os crentes. Catolicismo romano, e ela teve um fundador. Quem foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana? Se chamava Constantino. O segundo aqui é adventista. Inicialmente ele não tinha esse nome, adventista do sétimo dia, mas depois passou, depois de Ellen, no tempo de Guilherme Miller, eu estava lendo ontem, Guilherme Miller foi um bom crente, sério que ele foi um bom crente, só que com o tempo ele praticou o erro e teve uma visão, e considerou essa visão, e nessa visão ele interpretou uma passagem lá de Daniel e marcou a data, segundo essa passagem de Daniel, ele marcou a data para a volta de Cristo e espalhou, né? Só que não chegou no dia, não veio, né? Aí houve uma grande decepção, uma debandada dos seguidores de Guilherme Miller, mas aí uma espertalhona chamada Ellen, que depois casou com um pastor, acho que era pastor, que tinha o sobrenome White, aí ela passou a ser chamada Ellen White. Então, ela é fundadora, aí passou a ter o nome, aí ela teve uma visão do sétimo, aí Ellen White teve uma visão acerca do sábado. E por causa dessa visão que ela teve acerca do sábado, que eu vou detalhar semana que vem, ela implantou a guarda do sábado e condenou todas as outras igrejas que não reunia no dia de sábado, que reunia domingo. Segundo é Testemunho de Jeová, cujo fundador se chamava Russell. Os Mormons, que tem o nome também de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujo fundador se chama Joseph Smith. Todos aqui são profetas, viu? Até Constantino, o imperador, pasmem, um imperador foi o profeta que fundou a Igreja Católica. Ele reivindicou ter tido uma visão de Deus, e por causa dessa visão foi que ele declarou cristão, os cristãos como religião oficial. Até a Igreja Católica tem um fundador profeta. Aí estatizou a igreja. Tornou a igreja do Estado, ou seja, do Império. Os Mormons, Joseph Smith, profeta Joseph Smith, Congregação Cristã do Brasil, ele também parece que era um profeta, é um italiano, né, chamado Francescon. Semana que vem eu dou mais detalhes, principalmente que eu vou pesquisar se ele reivindicava ser um profeta, mas sim, porque uma das doutrinas fortes da Congregação Cristã do Brasil é a profecia. Certo? Eles só trabalham com isso, só com profecia. A Igreja Congregação Cristã do Brasil nem se importa com o dom de cura e muito pouco sobre o dom de línguas, até onde eu saiba. Mas o dom de profecia, é a prática deles, é tanto que quando a pregação deles, eles não estudam, o pregador não estuda a Bíblia para pregar para o povo. Eles têm vários anciãos, senta 2 ou 3 ali, 4, tanto de cadeira que tiver lá na frente, não sei, e fica ali orando, a igreja orando. Para qualquer um dos anciãos, eles são chamados anciãos, qualquer um dos anciãos que está ali sentado, aquele que vier primeiro a palavra, ele se levanta e fala. Certo? Aí fala um monte de besteira, porque eles vão pregar um texto que eles nunca leram, nunca ouviram, e eles não leem a Bíblia, e condenam quem lê a Bíblia, porque dizem a letra mata. Né? Já estou adiantando um monte de coisa aqui. Mas rapidinho, Congregação Cristã do Brasil, igreja local, que também tem o nome de Árvore da Vida, tinha até um caminhão, um ônibus aqui em Uberlândia.
O fundador deles é um chinês chamado Witness Lee. Ele era companheiro de Watchman Nee. Não sei se é companheiro ou é irmão. Não, era companheiro de ministério, né? Ele se desviou para um lado, Watchman Nee se manteve fiel e Witness Lee fundou a igreja local. Dentre algumas características erradas deles, ele não acredita que uma igreja precisa de pastor. Todo mundo é pastor lá na igreja deles, né? Mais uma igreja aqui, mais uma seita, Espiritismo, cujo fundador é Allan Kardec. Isso aqui o Espiritismo está dividido em alto Espiritismo e baixo Espiritismo, né? O baixo Espiritismo é o candomblé, macumba, esses que evoca é uma religião afro da África, né? E o alto espiritismo é fundado por um francês chamado Allan Kardec, tá certo? O espiritismo não precisa nem falar, né? O ponto forte deles é a reencarnação, a doutrina da reencarnação, e é por boas obras, né? Quanto melhor você for aqui na Terra, quando você se reencarnar, você vem ou numa pessoa melhor e mais feliz, ou numa pessoa pior e infeliz, e você pode se reencarnar até num cachorro. É tanto que tem umas histórias aí de Chico Xavier, que tinha um cachorro, que saiu na rua e um cachorro seguiu. Por onde ele ia, o cachorro que ele nunca tinha visto seguiu. Ele entendeu que aquele cachorro era a reencarnação de um amigo, qualquer coisa. Já ouviu essa história? Não? Ele entendeu que aquele cachorro era a reencarnação de um conhecido e cuidou do cachorro. É brincadeira, é isso? E aqui para nós, um espírito conhecido disse para mim que quando ele vê uma pessoa comendo lixo, é porque na outra encarnação ele era mau. Aí reencarnou, agora está pagando pelos seus erros, seus pecados na outra vida e está comendo lixo, né? Horrível. Agora, eu coloquei aqui como 8ª seita a maçonaria. Ela, de fato, é uma seita, é uma religião. Eles, para enganar as pessoas, porque eles são mais sectários, os mais sectários de todos, o mais proselitista de todos, porque a maçonaria admite como membro de qualquer religião, certo? Eles não têm um fundador. A maçonaria, a história deles é muito confusa. Então, eles até reivindicam que Adão era maçom, começou a maçonaria com Adão. Diz que Adão era maçom. E aí diz que os judeus também eram maçons. E há muita confusão na origem da maçonaria. Mas as doutrinas dele, e reivindicam a Bíblia também, né? Eles têm lá a Bíblia aberta e reivindica crer em Deus. Só que o Deus dele, eles falam de Deus, mas é para enganar o povo. O Deus deles ele não fala Deus, chama o arquiteto, certo? Mas já descobriram que esse arquiteto não tem nada a ver com o Deus de Israel, o nosso Deus. E o 9º aqui são outras aberrações, né, que não se encaixa totalmente no conceito de seita, mas está à beira do precipício. Basta um chute no traseiro deles para eles caírem lá no meio da seita. Basta um empurrãozinho e eles caem lá. Dentre esses, eu considero os pentecostais e os neopentecostais, porque eles praticam muitas coisas que as seitas, eles creem em muitas coisas que as seitas creem, né? E eles têm muito problema na interpretação da Bíblia. A Bíblia para eles não é clara, não é cristalina. A Bíblia dele, eles interpretam muito confusamente, mas eles não são classificados como seitas, né?
Alguns deles até têm certeza da vida eterna pela fé em Cristo. Outros não. Outros não têm certeza, mas esse negócio de não ter certeza pode acontecer até em nossa igreja. Conheci, agora eu não sei, mas conheci muitos batistas que estão na igreja batista, mas não têm certeza da salvação. Isso é normal. E ele pode até ser salvo, mesmo não tendo certeza, né? Só que ele não frutifica, na verdade, não vive a vida da abundância, porque de que vale você estar dizer que está seguindo a Cristo, mas não tem certeza se quando morrer você vai para o céu? Não tem sentido nenhum, nem valor nenhum. Então a ênfase da Bíblia é: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Amém? Então, a semana